Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 58, no versículo 2. Eu quero falar com você hoje sobre o jejum que agrada a Deus. O jejum, ele não é meritório. O jejum não nos torna merecedores. Isso me faz lembrar daquela passagem do publicano e o fariseu, que o fariseu batia no peito dizendo: Senhor, eu jejuo tantas vezes por dia, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como os demais pecadores. E a Bíblia diz que esse desceu humilhado, ao passo que o publicano batia no peito e não ousava levantar o rosto e dizia: Pai, sê propício a mim, pecador. E esse desceu justificado. O jejum, ele não é meritório. E ele não é realizado apenas para trazer respostas, livramentos, milagres. E muitas pessoas, elas se apegam a alguns acontecimentos, como o jejum de Ester, em que Deus deu um grande livramento ao povo judeu, o jejum de Esdras, o jejum da jornada feliz, que Deus deu um grande livramento, o jejum de Josafá, que Deus também deu um grande livramento, o jejum mais conhecido por todas as pessoas, que é o jejum de Daniel, que Deus deu a resposta. Só que o jejum, ele não pode ser interpretado apenas desta maneira. Não que seja errado você jejuar por uma resposta, você jejuar por um milagre, você jejuar por uma cura. Não que isso seja errado, mas o propósito do jejum não é esse. O jejum, ele é quebrantamento de espírito, é para o ser humano se quebrantar diante de Deus. É para o ser humano se humilhar diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua insignificância, se humilhando diante de Deus. O jejum, ele tem que ser feito com o objetivo de agradar a Deus, de se humilhar diante de Deus, de se quebrantar diante dele. Esse é o propósito do jejum. A intenção tem que ser agradar a Deus. Muitas pessoas, elas acham que o jejum é apenas se abster de alimento. Isso não é jejum, isso é dieta. Jejum não pode ser feito apenas para automassagear o ego. Ele não pode ser realizado apenas para que nós tenhamos argumentos para dizer: eu jejuo, eu faço. Não é para tocar trombeta, não. Mas o jejum é para nos humilharmos, é para nos quebrantarmos, é para buscarmos mais intimidade com Deus. O jejum precisa ser visto com um olhar espiritual. Um olhar espiritual. E o jejum não é só se abster de alguma coisa, de um alimento, de televisão, de algo que você gosta muito, uma coisa que você gosta demais e você abre mão daquilo. Não é só isso. O propósito do jejum é que você se envolva com as coisas de Deus. É que você medite mais na palavra, que você busque mais intimidade, que você ore mais,
que você se aproxime mais de Deus. Esse é o propósito do jejum. Não adianta você se abster de televisão, se abster de alimento, se abster de algo, de alguma coisa que você gosta muito, mas você não se envolver mais com Deus, você não buscar mais intimidade. Se nesse período de jejum você não estiver envolvido com as coisas de Deus, então não adianta nada. É preciso que você se envolva. É como, por exemplo, o jejum de Daniel. Muitas pessoas nesse período de jejum de Daniel, elas ficam sem televisão, sem internet, fazem jejum de não se alimentar em determinadas horas, elas abrem mão, elas se abstêm de alimentos, elas se abstêm de informações seculares. Mas quando termina o jejum de Daniel, elas agem como um viciado quando se abstém da droga, que muitas vezes fica internado numa clínica de recuperação e ele fica ali desintoxicando, fica um tempo sem. E quando ele volta e ele tem um primeiro contato com a droga, a abstinência é tão grande que ele usa tanta droga que ele acaba tendo uma overdose. Tem gente assim sofrendo uma overdose espiritual após o jejum, porque ela não entendeu que o jejum é um treinamento para uma vida de santidade, de comunhão com Deus. Não adianta você fazer 21 dias de jejum e quando terminar o jejum, você dizer assim, já que eu fiquei tanto tempo sem televisão, agora eu vou ficar uma semana maratonando na Netflix. Agora eu vou ficar uma semana fazendo isso. Não adianta. Porque o jejum, na verdade, ele tem um propósito, ele é um treinamento. Porque quando você se treina a abrir mão de algo que você gosta para agradar a Deus, quando você está abrindo mão, você está sacrificando, aquilo está doendo em você, aquilo dói em você. E você, através dessa abstinência, desse sacrifício que você está fazendo, de abrir mão daquilo, você vai sendo treinado. E isso te ajuda também a você dizer não para a sua carne, a você dizer não para a sua vontade, a você dizer não para o pecado, a você dizer não para os seus desejos. Então o jejum também é um treinamento, porque no jejum você tem que ser forte, você tem que sacrificar, você abre mão daquilo, não é fácil você ficar sem comer naquele período, não é fácil você abrir mão de algo que você gosta muito, então você vai se treinando, a resistência, você vai treinando isso, e o seu envolvimento com Deus, a espiritualidade, a busca, isso vai lhe trazendo forças para você resistir à vontade da carne. Isaías 58, versículo 2 diz assim: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Até aqui tudo bem. É um povo que procura prazer nos caminhos de Deus. É um povo que pratica a justiça, que busca o direito de Deus. Um povo que busca, que perguntam pelos direitos da justiça, que tem prazer de se chegarem a Deus. Só que apresentam a sua própria justiça, apresentam os seus próprios méritos, dizendo: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes? E ele responde: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho,
Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejues como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Quer dizer, são pessoas que elas rasgam as suas vestes, se vestem de saco e cinza, só que não rasgam o coração. Ele está dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não é esse jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus, você tem que rasgar o seu coração. Se você fizer isso, esses 21 dias de jejum vão ser gloriosos na sua vida. Você vai ter uma experiência com Deus como você nunca teve antes. Esse jejum vai ser algo sobrenatural na sua vida, se você fizer do jeito certo. Aí ele diz aqui assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? O jejum que agrada a Deus é ganhar almas. É ganhar almas, é estender a sua mão à alma faminta, aos aflitos, aos necessitados. É você ter amor ao seu próximo, ao seu semelhante, porque há quem se abstenha do alimento, mas não se abstém do egoísmo. Há quem se abstenha de televisão, de informações, mas não se abstém da língua maldizente, fofoqueira, caluniadora. O jejum que agrada a Deus é você amar o seu semelhante. E ele diz assim no versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, se fizeres assim, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, quer dizer, parar de estender o dedo para as pessoas, de julgar, de condenar, de falar de forma iníqua. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. É esse jejum que agrada a Deus. Então busque agradar a Deus. Busque agradar a Deus nesse jejum. Busque, se quebrante, se humilhe diante dele. Busque intimidade com Deus. Desça ao pó. Reconheça a sua pequenez e você vai ter uma experiência gloriosa.